milhões de pessoas sofrem por assédios e abuso sexual. Os jovens e crianças são as principais vítimas. Infelizmente, o que acontece? A maioria dos casos acontece no próprio lar, infelizmente. Acredito que 99%. 99%. Não, 90%. 90% é em casa mesmo. Com alguém da família. Uhum. E outra coisa, aquela historinha onde os estupros... Acertei? Os estupros acontecem mais, né? E os assédios e os abusos também são aquela historinha tipo assim, ai, minha filha ou meu filho vai dormir lá na casa do amiguinho ou da amiguinha. Infelizmente, eu já vi, tipo assim, várias amigas minhas, né? Pessoas, infelizmente, que eram cristãos. Eu fiquei decepcionada, que eu não esperava isso, sabe? É triste, mas é real. Então, todos os lugares, que na realidade o abuso, ele não quer dizer porque você é crente ou não crente. Ele simplesmente acontece, sabe? É algo assim, infelizmente, mas fazer o quê? Como eu já apresentei nossas garotas, né? Que vocês já sabem quem chegou agora. Eu, Kate Pradella, Antônia Rossi, Silmara, Natane e Vanessa. E lembrando, vocês que entraram, se tiver alguma questão, alguma pergunta, bora lá, beleza? Pode perguntar, o que a gente puder, a gente faz. E nos abusos a gente tem o quê? Eu vou falar alguns só e a gente vai estar debatendo. Que são os verbais, o moral, o verbal. Pedofilia também entra como abuso. O estupro também entra, e não só o abuso sexual, como o abuso verbal também. Vocês querem comentar alguma coisa sobre um deles? Bem, eu creio que qualquer abuso, seja ele físico, verbal, sexual ou visual, de qualquer origem, ele é uma ferida que gera na alma da gente, né? Então, assim, não temos qual melhor ou qual pior, né? Ai, o meu foi assim, o seu foi assado. Todos eles geram um potencial de ferida. E essas feridas, todas feridas, existe um efeito, né? Então, este efeito nada mais é do que o nosso crescer em desenvolvimento enquanto criança e fase adulta, porque a maior parte dos abusos, ele ocorre na infância. É certo que nós temos casos de abuso em adolescentes, abuso já em mulheres formadas, mas a maior gama são em crianças, né? Então, assim, essa criança, ela vai acarretar o quê? Na fase adulta, porque enquanto criança ela não entende o que está acontecendo com ela, ela não entende o que está passando naquele momento do abuso em si, né? Então, assim, eu coloquei com relação ao abuso visual, né? Por exemplo, o abuso visual é onde um pai está espancando uma mãe, onde um filho está vendo relação sexual de um pai com uma mãe. Então, assim, ele está vendo. Aquilo é uma forma de abuso, por mais que as pessoas falem assim, mas ninguém tocou na criança. Mas o abuso visual, ele é tremendo em desastre emocional. Além deste, o sexual, que acho que, se a gente for ver, é um foco de toque, é um foco de invasão do corpo de uma criança, né? Este eu acredito que seja um dos piores, em termos de ferida, né? Porque essa ferida, ela vai levar para a fase adulta, né? Toda ferida que essa criança, ela vai demonstrar num relacionamento, num casamento, numa amizade, ela perde confianças em pessoas e ela vai se degradando, porque se ela não chegar no patamar de conhecer a Cristo e gerar o processo de cura, ela vai começar a definhar em depressão, em angústia, em doenças emocionais, né? Então, assim, o principal foco é realmente essa pessoa conhecer a cura, conhecer da onde vai vir a minha cura. Às vezes a gente espera a cura numa pessoa, né, Nath? Sim. Às vezes a gente acha que a cura é num namorado, sim, a cura vai ser o meu pai e minha mãe, e na verdade a cura é o Senhor que limpa essas feridas, é o Senhor que trata,
né? E nós vamos estar falando um pouquinho sobre todo este processo de cura também, né? Como ocorre tudo isso. Isso mesmo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu gostaria de, sobre essa questão que a Silmara estava falando, né? A palavra fala lá em Isaías 53, talvez muitos de vocês já ouviram essa palavra, mas ela é muito importante porque ela mostra para nós um caminho, ela mostra para nós um exemplo. E eu queria dizer essa palavra para vocês hoje, que está lá em Isaías 53, versículo 3. Olha o que diz: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Depois no versículo 5 diz: mas ele foi ferido. É o que a Silmara acabou de dizer a respeito das feridas. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então essa palavra está falando a respeito de Jesus. Jesus foi ferido. Jesus sofreu verdadeiramente dores. Ele carregou sobre ele as nossas dores. Ele carregou sobre ele um sofrimento que tenho certeza que nenhum de nós merecíamos, e nenhum de nós passamos pelo sofrimento que ele passou. Sim. Então, por mais que hoje nós estamos falando a respeito de abusos, quer sejam de qualquer tipo, de qualquer natureza, nós precisamos lembrar de Jesus. Lembrar que ele sofreu e que ele se identifica com a nossa dor. Então, se você que está assistindo essa live, ou se você conhece alguém que já sofreu algum tipo de abuso, você precisa dizer essa palavra para ela, que Jesus se identifica com a sua dor. Jesus é o caminho, Jesus é a cura para a sua dor, para a sua ferida. Amém? Quer comentar alguma coisa? Eu quero comentar sim. É que é até um pouco engraçado, como a Antônia falou, que 90% dos casos acontece dentro de casa, né? E são pessoas que, na verdade, deveriam ser representantes de amor na vida, praticamente de quase 100% dessas crianças, ou de adolescentes, ou de adultos. E, na verdade, em vez de gerar amor, estão gerando dor, né? E muitas vezes as pessoas acabam associando essa pessoa que feriu ela com Deus. E acha que, se quem eu estou aqui vendo, se o meu pai, é um exemplo claro, né? Se o meu pai, ou o meu tio, ou o meu primo acabou fazendo isso comigo, ou um amigo muito próximo acabou fazendo isso comigo, que eu estou vendo, que eu tenho contato, imagina Deus. E aí associa, né, que as pessoas não são boas, então Deus também não é um Deus que é bom. E isso é uma mentira do diabo, porque Deus, ele não é como as pessoas, né? Se eu falar alguma coisa que estiver errado, vocês me corrigem. Mas Deus, ele é um Deus de amor, e até a gente estava comentando antes algo sobre isso, de que muitas coisas que as pessoas... uma das perguntas mais frequentes que a gente ouve é: por que Deus permite? Né? Deus não está no controle de todas as coisas? Sim. E, na verdade, vou falar que nem o Marcelo Gonzaga agora. Na verdade, Deus, ele não está no controle de todas as coisas, né? A Bíblia diz que o mundo está no maligno. E o mundo, na verdade, foi entregue aos homens. O mundo foi entregue aos homens. Então, na verdade, quem que está dominando o mundo? Os homens, né? Então, a maldade dos homens, infelizmente, acaba atingindo, na maioria das vezes, aqueles que são inocentes, né? E é muito importante isso que a Nath falou, porque, na verdade, qual que é a resposta para tudo isso, né? Qual que é a resposta para tudo isso? Para quem nós devemos olhar? O que nós... É uma pergunta aqui para nós, agora que veio na minha mente. O que nós, como igreja, devemos fazer com essas pessoas que a gente conhece que sofreram esse tipo de abuso? Porque há um tempo atrás, aproximadamente
2 anos atrás, eu não sabia que a gente ouvia falar muito, ou pela televisão, ou pela internet, pelos meios de comunicação, e eu pensava, pelo menos eu não sei vocês, que isso era uma realidade distante de nós. Mas através dos trabalhos que nós temos com crianças, com adolescentes, a gente começou a perceber que esse problema está do nosso lado. Afeta, assim, pessoas Sim, até vizinhas tá da do nosso gente. lado. E muitas vezes, crianças e adolescentes, elas vão começar a dar pistas, né? Então, o que nós, como igreja, devemos fazer? Isso que a Nath falou. Falar para essas pessoas que Cristo se importa com a nossa dor. E que Ele morreu, na verdade, para nos curar. E o que nós devemos fazer, é até estranho falar isso, mas o que nós fazemos? Sofri um abuso, o que eu devo fazer em relação ao meu abusador? É perdoar. É perdoar e entender que o perdão, ele é uma decisão, né? Isso. A gente decide perdoar. Isso é verdade. Eu lembro que uma vez, eu conversando com um pastor, ele me disse assim, que quando a gente sente raiva, porque eu creio que todo mundo que foi abusado, independente do tipo de abuso que sofreu, isso não gera coisas boas, isso gera raiva, gera ódio, isso gera mágoa, insegurança, isso gera medo. E na verdade tudo isso é como se fosse um veneno, né? Só que esse veneno, ele não faz mal para quem nos causou, ele faz mal para nós que estamos sentindo. Na realidade, às vezes até faz mal para as outras pessoas, porque as pessoas, elas tendem a se afastar e às vezes até ser ignorante. Então tem pessoa que cada um, acho que, tipo assim, vai expelir de um jeito, né? E tem pessoas que se fecham e tem aquelas que, tipo assim, acho que o mundo todo Culpa o mundo. Tipo isso mesmo. Como, assim, Ou testemunho... culpa Deus também. Como testemunho mesmo da minha vida, eu fui abusada, eu tinha em torno de 8 anos de idade, quando eu sofri o abuso. E, assim, hoje, algo que eu consigo falar numa boa, sem chorar, sem dor de alma, mas por muitos anos da minha vida, eu sofri com essa situação, justamente porque eu era uma criança, eu não entendia nada. E eu culpei a Deus. E eu dizia assim, por que que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por que que isso aconteceu comigo? E a revolta foi muito grande. Foi uma revolta onde eu tinha raiva do mundo, eu tinha raiva das pessoas que conviviam comigo. Enquanto criança, eu era uma adolescente extremamente rebelde. Eu não conseguia contar para ninguém o que eu estava passando naquele exato momento. Além de tudo isso, na escola eu era uma menina extremamente fechada, quieta e com problemas de comunicação. Hoje que eu falo pelos cotovelos. Então assim, mas eu tinha problema de comunicação, eu não falava, eu era muito tímida. Eu vivia ficando de recuperação na escola, justamente porque entre aquela angústia que eu sentia dentro de mim e em prestar atenção no conteúdo que a professora dava, eu não conseguia focar. Então, exatamente era aquilo que acontecia. E muitas vezes eu ficava tempos e tempos com focos distantes, pensando, imaginando quando aquilo poderia sumir do meu coração e da minha vida. E foram marcas que foram ficando e foram ficando. E eu joguei essas marcas para o meu casamento. O que isso causou? Gerou uma mulher estúpida, uma mulher grossa, uma mulher mandona, uma mulher que onde ela tinha que fazer e acontecer, porque homem nenhum ia mandar em mim, porque homem nenhum tinha o direito de colocar a mão em mim. Porque justamente por conta das feridas, porque eu não entendia o amor de Cristo por mim. Eu achava que todos eram iguais. Então eu nivelei num parâmetro onde amor nenhum poderia me resgatar. E quando realmente eu conheci esse amor de Deus, né? O amor, quando eu entendi que realmente Ele deu seu único filho para morrer naquela cruz, por todos nós que não merecíamos, pelo pecado, literalmente pelo pecado dos homens que eu digo de pessoas mesmo, que pessoas que não sabem nem 1/3 do quanto eles foram capazes de machucar a alma de uma criança. Uma criança que cresceu e levou a vida inteira
o trauma em si. E que hoje, enquanto mãe, qual é o meu papel? É a proteção, querendo ou não, excessiva das minhas filhas, né? Então, assim, por mais com a minha proteção. Sim, então a gente não faz por maldade. Então, assim, você tem um medo que aquilo aconteça com os teus filhos, né? Mas hoje você tendo o entendimento de que Cristo é superior a qualquer coisa, você consegue olhar para trás, porque o Senhor diz que neste mundo teríamos aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, assim, eu creio nessas promessas do Senhor, e Ele diz que tudo aquilo que ficou para trás foram jogadas em águas passadas. Então, nós não temos que ficar remoendo coisas que aconteceram há anos atrás. Nós temos que olhar para Cristo, ver o que Ele fez naquela cruz, todo aquele sacrifício de alma, né? E daqui pra frente a gente começar a viver uma vida nova em Cristo, sabendo que Ele tem o potencial de me limpar e de resgatar as minhas dores. Porque eu não sou capaz, né, de tirar essas angústias sozinho, mas Ele é capaz de me limpar. Ele pode tudo. Ó, lembrando aí, galerinha, que entrou oi para todo mundo. É que a gente não fica, tipo assim, olhando, entendeu? Quem tá entrando, quem tá falando oi, mas já é oi para todo mundo. E tá travando um pouquinho, tá? Mas é questão também do delayzinho, porque desde ontem tá meio mais ou menos com problema a nossa net, mas tá, o áudio tá muito bom, isso é o importante. É principalmente o que vocês vão ouvir, ok? E continuando, eu só quero pegar um gancho no que a Vanessa tinha falado, de que as pessoas que na verdade eram pra estar amando, elas estão machucando, né? Elas estão causando dor. As pessoas que elas eram pra estar protegendo, elas estão colocando medo. Então, às vezes você tem medo de confiar. Às vezes você tem medo de que as pessoas, elas vão te machucar mais ainda. Às vezes você tem medo de se expor, porque as pessoas que na verdade eram pra estar te protegendo, elas te machucaram. Elas te colocaram medo. Às vezes você tem medo de estar sozinho. Às vezes você tem medo de ser machucado, sabe? E deixa eu falar algo pra você. Você nunca vai estar sozinho. Entenda isso. Cristo, Ele sempre vai estar com você. Independente, sabe? E não tenha medo de, por exemplo, assim, falar: Deus, por que isso aconteceu comigo? Não tenha medo de se abrir pra Deus, sabe por quê? Porque Ele não vai deixar de te amar menos por causa disso. O amor dele não muda. Então, se você quiser explodir e falar o que você quiser pra Ele, você pode, sabe? Porque é isso que Ele quer que você faça, que você libere essa dor, que você libere isso tudo, para que aí Ele possa começar a trabalhar em você. Então não tenha medo de contar pra Deus o que você passou, não tenha medo de se expor a Ele, sabe? Porque Ele sim, como as outras meninas falaram, Ele sim é a sua cura, só Ele pode fazer isso. Então não tenha medo, sabe? De se entregar pra esse amor. Amém? Assim como a Silvana, Silvana, ontem também, assim como a Silmara falou que ela teve, também sofria abuso, eu tinha 12 anos de idade, e uma coisa que a Antônia comentou, que ela falou assim, a questão das pessoas que nos amam, né, que a gente acha que tem. No meu caso não foi família, mas tipo assim, foi seria meu primeiro namorado. Aí o que aconteceu? A minha mãe ficava em cima, porque tipo assim, a comadre dela era a melhor amiga dela, que era vizinha, sabe? Aí ficava, você tem que namorar com meu filho, aquela coisa assim. Já foi um tipo de abuso. Né? E eu não, cara, eu não gostava dele, mas enfim. E ele era feio também. Aí, enfim, aí o que aconteceu? Acabei namorando e ele acabou abusando de mim. Eu tinha 12 anos de idade, não sabia, nem sabia o que era virgindade, pensa. Na realidade eu fiquei descobrindo, eu já era bem velhinha, né? Porque o que aconteceu? Com 12 anos, uma pessoa inexperiente, o primeiro namorado sério de levar na casa, né? Não de dar beijinho na boca, não, isso não. Mas assim, tipo assim, dentro de mim foi criado um trauma, primeiro deles, que eu criei raiva dele, eu criei muita raiva. A minha raiva era tanta que, tipo assim, eu orava e eu rezava, quer dizer, antes de conhecer Jesus, eu rezava e pedia pra Deus para que ele tivesse uma filha, mulher, para ele sofrer a mesma coisa. A filha, você tá entendendo? Olha a gravidade da falta de perdão, da raiva. Por quê? Porque eu fui abusada quando
eu nem imaginava o que era isso. E eu lembro na época ele ainda falava assim pra mim, nossa, agora você não é mais virgem, você vai ter que casar comigo. Eu falei assim, eu sou, ainda mais tem aquele negócio de horóscopo, né? E eu era do signo de virgem, eu falava assim, eu sou até a morte. Mas sem ter noção, olha, gente, é sério, uma coisa que elas falaram, primeiramente, olha pro Senhor, qualquer tipo de abuso, seja ele qual for, porque a nossa primeira referência quando a gente é abusada, principalmente quando se trata de sexo mesmo, de tocar e de fazer mesmo, a gente como mulher, eu não sei o homem, porque o homem também sofre abuso, mas assim, a gente como mulher se fecha, né? E que nem foi comentado, tem indícios. A Silmara falou que ela ficava fechada, eu já era fechada, eu só fiquei mais ainda porque daí eu me fechei para amizades, me fechei para relacionamentos. O meu casamento também foi frustrado, porque quando eu achei que eu podia contar isso pro meu ex-marido, ele, quando ele bebia, que ele era alcoólatra, ele jogava na minha cara que eu tinha me oferecido. E eu, nossa, aquilo, cara, eu ficava muito mal. Porque uma das grandes coisas que o coração da gente fecha é exatamente isso. Vão colocar a culpa em mim. Eu tive uma culpa, eu tive uma parcela, né? Só que, porque as pessoas que estão ao seu redor vai falar assim, mas como isso aconteceu? Mas será que ela não está inventando? Ah, é mentira, né? Então este é um dos grandes focos que, que a pessoa abusada, ela esconde. Sim. Mas ela não esconde porque ela quer esconder. Ela esconde justamente com medo da ação do outro sobre a vida dela. Né? E foi exatamente isso. E uma coisa assim que durante muitos anos, tanto é que depois foi tipo assim, depois que eu tive um outro relacionamento sério, aí eu fiquei mais de um ano, aí eu expliquei, né, na época, né? Mas fora isso, eu não me envolvi com ninguém mais. Por quê? Porque eu achava que eu era independente, que eu não tinha que mais me apaixonar para não acontecer de novo. E tipo assim, passou o tempo, eu conheci Jesus, né? Vim pra Jesus, aí de vez em quando vinha aquela, tipo assim, a questão do abuso. E eu falava assim, não, eu sou de Cristo, eu já perdoei fulano. Cara, o que a Vanessa falou, o perdão, gente, é sério. Não é, se Deus tocar no meu coração, isso é mentira do diabo. Isso não é verdade. O perdão é uma decisão. E eu, já conhecendo Jesus, já na igreja, o que eu falei? Não, eu perdoei. Aí uma vez, eu tava na casa da minha irmã, aí minha irmã falou assim, vem cá ver a foto de fulano. Eu, na hora, parece que foi um filme na minha cabeça. Aí eu lembrei cada detalhe, aí eu fiz assim, ele tem filhos? A primeira coisa, não sei se minha irmã vai lembrar disso, a primeira coisa que eu perguntei, ele tem filhos? Não, se ele tem filhas. Aí ela falou assim, não, ele tem um filho. Aquilo me bateu uma raiva e ao mesmo tempo eu senti algo do Espírito, falou assim, mas você não perdoou? Aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, se eu tô com essa raiva toda e ele teve menino, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí foi quando eu comecei a decidir a perdoar. E realmente, passou um tempo e aí eu acabei encontrando com as irmãs dele de lá, sabe, que eles moram lá no lado do Nordeste, sei lá. E nessa conversa, aí eu fiquei sabendo que ele tem mais um filho, homem, mas já não me doeu. Por quê? Porque, tipo assim, quando eu resolvi mesmo liberar perdão, aí eu comecei, não, Senhor, eu amo ele. Eu amo ele, se ele aconteceu isso, porque geralmente a maioria de quem abusa, entendeu? Foi abusado em alguma parte, são feridas. Mas fulano não vale nada. Não é que fulano não vale nada, cara. Sim. Todo mundo que é abusado sofreu trauma, mas quem abusou significa que um dia algum tipo de abuso teve. E isso Deus foi me mostrando, sabe? E você trabalhando com pessoas, principalmente assim, a gente na igreja, passando por encontros, conversando intimamente com pessoas, eles vão trazendo, tipo assim, desde a infância, aí você vê que não é porque ele abusou porque quis, ele abusou por quê? Porque ele já foi, sabe, abusado, algum tipo de abuso teve. E isso é muito sério. Pode. Muitas pessoas... Mas ergue a mãozinha, porque nós somos livres. Na verdade, muitas pessoas, elas sofrem qualquer tipo de abuso e, em alguns casos, principalmente quando é criança,
não sabe que aquilo é um abuso, acha que aquilo é algo normal. Então, por isso que é muito importante, se tem algum pai aí assistindo, ou mesmo quem não é pai, sempre estar orientando os filhos de que não pode sentar no colo, por exemplo, não pode deixar a criança seminua, por exemplo. A menina ali, normalmente a gente vê muito essa questão, né, de crianças de 3, 4 anos com estranho que eu falo assim, com pessoas que não são normais, do convívio ali, que tá só de calcinha, só de cuequinha. Então a gente tem que tomar esses tipos de cuidado, não deixar, por exemplo, crianças dentro de quarto sozinha, porque a gente já teve relatos, por exemplo, de que a criança, ela foi abusada e ela achava que aquilo era algo normal, porque ela não sabia que aquilo era um tipo de abuso, e começou a abusar, por exemplo, do irmão mais novo ou da irmã mais nova. Eu já ouvi histórias achando assim, que era um fluxo natural de vida. que era algo natural. E na verdade, depois que essas pessoas elas crescem, aí depois, só depois que elas já estão todas feridas, começa a gerar vários tipos de traumas, que nem vocês falaram, aí elas vão assimilar, nossa, aquilo não era normal, aquilo lá era um tipo de abuso, né? Então a gente realmente, eu acredito muito assim que nós como igreja mesmo, é um papel importante para nós orientar, não somente de tipo para que não aconteça, mas para que se aconteceu, a gente tá aberto para ouvir. E pra o quê? Pra orientar essa pessoa de que, como a Kate falou, é o perdão, você, na verdade, quando você perdoa, acho que independente se foi algum tipo de abuso ou não, mas todas as vezes que nós liberamos o perdão sobre algo na nossa vida, a gente é liberta. O perdão na minha vida foi algo assim bem tremendo, porque eu via o perdão como um ferro quente, né? Então assim, se eu colocar a minha mão ali, eu vou me queimar. Mas eu tinha que tomar uma decisão. O perdão é uma decisão. Então, assim, não é o meu coração quer perdoar. Eu quero perdoar. Não, é uma decisão. Eu decido perdoar. Então, quando eu decidi perdoar, é como se aquele ferro quente eu tirasse ele da tomada. Ele continua quente. Ele continua quente. A única pessoa que vai esfriar aquele ferro vai ser o Espírito Santo. Ele vai aos poucos acalmando meu coração, ele vai aos poucos, cada vez que eu falava com o Espírito Santo sobre o que eu passei na infância, aquilo ia me libertando aos poucos, aquilo ia me limpando. Então assim, não deixa ela falar, não, ela tem que falar. É verdade. Né? Porque a importância de uma criança ser direcionada para um terapeuta nessa fase? Justamente porque ela precisa falar, né? E outra coisa assim do perdão que foi algo muito tremendo é que eu falava assim, será que eu perdoei? Será que eu não perdoei? Será que eu perdoei? Eu ficava com essa questão, né? Então, na verdade, assim, existe bloqueios, porque você perdoou, a sua decisão foi de perdoar, mas não quer dizer que você quer conviver com a pessoa, não quer dizer que você quer bater papo com a pessoa. O perdão é algo libertador, você libera aquela pessoa, você não precisa mais carregar ela no sentido de você vai fazer alguma coisa, você pensa naquela pessoa. Você vai comprar alguma coisa, você pensa naquela pessoa. Quando você libera o perdão, você realmente se torna livre, porque ela vai viver a vida dela, e o que ela fez, ela foi perdoada, porque eu não tenho nada a ver mais com aquela história. Então, assim, o perdão é algo meio que mágico, né? Aos nossos olhos continua tudo igual, mas no mundo espiritual o perdão é muito forte, né? E nós temos que liberar perdão, sim. Perdoar as pessoas que nos ofenderam, perdoar pessoas que sem querer machucou a gente, perdoar porque a pessoa, como a Kate eu acho que falou, a pessoa que machuca e que fere e que fez isso com a gente é exatamente as pessoas que mais foram feridas, as que mais foram machucadas. E a gente vai fazendo o quê? Um ciclo, né? E nesse ciclo, eu machuco Natane machuca Vanessa. E assim vai embolando. Então, se chegar um ponto onde Silmara para de machucar e começa a dar amor,
Que amor é esse? É o amor ágape, é o amor do Senhor, verdade. é o amor que tudo Ele faz por nós. E Ele não quer nada em troca, Ele não quer que você faça alguma coisa para receber aquele amor. É um amor limpo, é um amor puro. Você faz porque Ele te amou primeiro. Sim, Ele fez tudo por você, Ele fez tudo por nós. Então, quando a gente entende este real amor, tudo fica mais limpo e tudo fica mais fácil de gerar no nosso coração. É difícil? Eu não vou mentir, né? É muito É difícil. muito difícil. Na realidade, é um fardo enorme que a gente carrega, né? É onde é Querendo muito ou não. difícil. Mas, ó, vou dar uma pincelada rapidinho que nos assédios, que são o virtual, são aqueles de pessoas que trabalham com internet, ou postam alguma coisa na internet, ou do nada alguém manda uma mensagem pra você: oi, você é casada? Oi, você tá solteira? Ai, não sei o quê. Isso também é tido como assédio. Agora vai depender de você o que você vai responder, tá? Então, eu achava que não existia assédio virtual, mas existe, né? Eu tava até esses dias comentando que teve uma menina que, ela falou assim que direto ela recebe postagem lá de pessoas nuas que ela nunca viu na vida e puxando papo, e ela falou assim, não, e simplesmente ela achou que, enfim, né? Isso também é um assédio. É um abuso, né? É um abuso por parte, porque a pessoa às vezes não tá esperando. Uhum. E recebe um nudes, recebe uma cantada mal lavada, né? A pessoa, aquilo ofende também. Aquilo, a pessoa que recebe se sente suja. eu quero falar sobre isso. Faz poucas semanas, na verdade, eu postei uma foto e aí, de repente, eu recebi notificações no meu Instagram que alguém tinha comentado. Aí eu peguei e fui ver e, tipo, foi um piá que ele colocou, tipo, muitas coisas imorais na minha foto. Nossa, vendo isso dá até vontade de não sei o quê. Eu fiquei envergonhada, eu não consegui terminar de ler o que ele tinha escrito. E eu simplesmente apaguei o comentário, fui até o perfil dele, bloqueei. E aquilo começou, tipo, o que eu fiz de errado? Eu comecei a me condenar. E tipo assim, logo eu pensei, não, eu não fiz nada. Como se o erro tivesse em você, Como se o né? erro tivesse em mim. E eu pensei, não foi minha Será culpa. será que é o jeito que... Vou dar um exemplo. Será que é o jeito que eu ando? Será que é o jeito que eu tirei a foto? Foi, será que é a exatamente. roupa que eu estava? Então a gente começa a gerar uma culpa dentro de nós que acontece com o assédio, Quantos minutos? o verbal. Isso com o virtual, mas com o verbal também. Que eu acho que aqui a gente vai falar que, por exemplo, você tá passando na rua, aí alguém passa do seu lado e grita coisas que na verdade você não quer ouvir, né? Aí, porque isso já aconteceu comigo. E de repente eu falo, peraí, será que sou eu? Será que o erro tá na roupa que eu tô usando? Será que é o jeito que eu tô andando? O que Sim, será porque que o amor, ele é puro, ele não é invasivo, ele não Exatamente. entra na tua vida e te destrói. O amor, ele é puro. Então, quando é algo de amor, você sente na alma. E quando é invasivo, sim. ele te queima, ele te destrói por dentro. Então, assim, de vez de gerar outros frutos, ele gera outra ferida. Exatamente. E que nem do que a Vanessa falou, e entra também as ameaças com o abuso verbal também. Não só cantada, porque às vezes a gente acha que é só cantada, né? E não, as ameaças também é um verbal também. Dentro das escolas acontece das muito escolas. isso, né? Até de professores. Até de professores Sim. assediando alunos e em faculdades. São em todas as faixas etárias, na verdade, né? exato. Em todas as faixas etárias. Em todas mesmo, porque uma vez eu vi uma véia mesmo, com um jovem. Cara, eu fiquei impressionado com aquilo. E não era neto, não, viu? Agora, pra chegar naquele, tipo assim, pros dois terem um relacionamento, cara, quem abusou quem? Porque teve algo ali, entendeu? Sim. Então são coisas assim que a gente fica, uau. Infelizmente, acontece. O moral é a conduta abusiva constantemente de superior com empregados ou empregados com... Acontece muito também. Tipo, por exemplo, eu mando aqui, então se você não deixar eu fazer o que eu quero, você vai ser mandado embora. Por exemplo, vamos supor, de empregado de patrão pra Ou até empregado. inventa, né? Tipo assim, não, ela que deu em cima de mim. Exatamente. Né? E aí, Sim. na verdade, o que eu vejo muito assim, às vezes a pessoa que ela tá ali, como que fala? Que ela tá ali como empregado, por exemplo, mas não era essa palavra que eu queria falar.
ela acaba, a Como pessoa... subordinado. Isso, subordinado, ela acaba o quê? Ficando quieta, porque ela tem medo de falar e perder o emprego, ou tem medo que sabe que se falar não vão acreditar. Não acreditar. Né? Vão falar, você tá doida, você que tá dando moral. Exatamente, né? exatamente. Você deu tá moral, dando porque se bola, não, né? uma coisa que eu já ouvi muito, se não desse moral, não tinha mexido, não tinha acontecido. E não é bem assim. Ó, eu trouxe, o senhor me trouxe uma coisa agora. E vocês acreditam que uns par de anos atrás, eu fui tentar tirar minha carteira de motorista. E não era que nem é hoje em dia. Antes era muito mais fácil, né? Ah, Jesus. E quando eu fui, antes de eu entrar na sala, verdade, Vanessa. Antes de eu entrar na sala, tinha o carinha que mexia lá com os negócios de trem. Eu fui tirar lá no Sarandi. Poder. Então, Que não é um abuso de poder. isso é verdade mesmo. Aí o que aconteceu? O carinha deu em cima de mim, mas eu era muito arrogante, muito mesmo. E aí o que aconteceu? Eu esnobei ele e na hora que eu entrei, você acredita que eu entrei, ele entrou atrás. Eu achei estranho, porque passou por todos, entendeu? Aí quando eu entrei, o que aconteceu? Não passei, claro, porque primeiro que o meu óculos estava errado, né? Ai, que raiva, mas enfim. Aí, quando eu saí da sala, o carinha pegou e falou assim, viu, se você tivesse aceitado, nossa, eu saí com tanta raiva. Eu lembro que eu falei pra minha prima, eu falei assim, ai, que filho de uma mãe. Exatamente. Se eu soubesse disso. São situações assim, que eu não sei vocês, mas que deixam a gente indignada, né? Sim. É como o estupro também, né? Você colocar a culpa na roupa que a pessoa tava usando, Exato. né? No jeito que ela se comporta. Exato. Não existe, na verdade, justificativa pra nenhum tipo de abuso, Não. né? Não Quer existe comentar alguma coisa, justificativa. Nath? Eu gostaria. Aqui você tem que fazer assim, você tem que abrir a boca. Mas assim, Rafael não falou nada até agora. eu gostaria de falar algo bem importante, que é Desculpa, a produção fala demais. sobre tudo isso que nós temos comentado. A palavra lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz que se nós andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E no versículo 9 ainda diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então entenda algo na sua vida, creia nessa palavra. Que quando nós andamos na luz, o que é você andar na luz? É você decidir não mais guardar isso para você, você decidir não mais sofrer com essa ferida. Compartilhar. Isso, compartilhar com alguém que vai ter algo para acrescentar na sua vida, alguém que tem vida, alguém que quando fala libera a vida de Deus. Sim. Então compartilhar com uma pessoa certa, compartilhar com o Pai, que é Deus, que está em todo o tempo com os ouvidos abertos para ouvir você falar para Ele, sabe? Abrir o teu coração, como a Silmara falou, quando ela orou, ela ia se libertando aos poucos, porque conforme ela falava, ela abria a boca dela, ela ia sendo livre, cada vez mais livre. Sim. E é isso que a Bíblia está falando aqui. Você precisa andar na luz, você precisa confessar aquilo que está te ferindo, aquilo que está fazendo mal para você. E aí, olha o que a Bíblia fala, o sangue de Jesus nos limpa. É o único que tem poder para nos limpar. Não existe outro caminho, não existe outro meio. Nós sabemos que hoje nós temos muitos meios que podem nos ajudar, sim, sabe? A nos livrar de todas as feridas. Como a Sil falou, a questão da terapia, a questão de, né, muitas pessoas precisam de algum tipo de medicamento. Nós sabemos que existem outros caminhos, mas existe um único caminho, que é o que te faz se sentir livre e é o que te dá uma paz que nem o medicamento, que nem a terapia, que nada disso pode te trazer, sabe? É uma paz que excede todo entendimento, é a paz que guarda a sua mente e guarda o seu coração em Cristo Jesus. Então a Bíblia está falando a respeito de você entender como é importante você confessar, como é importante você andar na luz, e aí o sangue de Jesus te purifica, e aí o sangue de Jesus te limpa e te purifica de toda injustiça. Então tudo que nós estamos falando aqui é de injustiça.
Não é verdade? É de injustiça. Abuso é uma injustiça. Então é esse sangue que te purifica de toda injustiça. É o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por você. Só Ele tem poder de te purificar. Só Ele tem poder de te libertar. E você só precisa fazer o quê? Crer. É só isso. Você só precisa crer no que Jesus fez por você lá na cruz. E a partir do momento que você crê e fala, Senhor, eu creio. Eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que o teu sangue tem poder de me limpar. Eu creio que o teu sangue tem poder de me purificar. Simples assim. Aí onde você está agora, você pode fazer isso. Você não precisa ter ninguém do seu lado. É só você crer com o teu coração e falar com a tua boca, confessar com a tua boca que você crê no poder que há naquilo que Jesus fez por você na cruz. E pronto. Simples assim. Amém? Amém. Ó, frisando, eu vou trazer rapidinho o que significa abuso e assédio, né? Porque às vezes a gente que acha que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. Assédio sexual é coação de uma pessoa onde ela é levada a fatores sexuais em troca de trabalho, em troca de promoção ou aumento salarial. E muitas vezes pode chegar a violência também, né? Que nem a gente comentou aquela hora do trabalho. E essa parte do trabalho, ela entra como assédio sexual. E às vezes a gente acha que não, que é tudo abuso. E tem diferença de uma para outra. Isso seria o assédio. E o abuso sexual é a situação em que uma criança ou adolescente, ou até um jovem, né? É invadido na sua sexualidade, como carícias, ato sexual com ou sem penetração. Isso significa o abuso sexual, que daí é onde é aquela violência, né? Uma coisa que a gente estava comentando durante a semana, que eu achei muito importante, tipo assim, a criança às vezes é abusada, aí ela acha que quando ela cresce, beleza, agora eu vou ter, já teve um impacto na vida dela, aí começa a trabalhar, volta tudo de novo com patrões, com maridos, com amigos, sabe? Eu queria deixar claro também, sabe, Keiji, assim, quando qualquer pessoa que passa por este abuso, ou seja, qualquer um destes abusos, ela se torna um instrumento de Deus. Ela se torna um instrumento de Deus justamente porque nas tuas feridas você vai acolher pessoas que passaram pelas mesmas provas e você consegue ajudar aquela pessoa. Então, assim, hoje nós estamos aqui não só como Silmara, Natane, Vanessa, Kate, nós não estamos aqui simplesmente como mulheres, nós estamos aqui como instrumentos do Senhor para gerar vida na vida de pessoas que sofreram o mesmo abuso. E em 2014, meados de 2014, 2015, eu perguntei ao Senhor, mas como que o Senhor faz isso? Como que o Senhor nos torna instrumento na vida de outras pessoas? E é muito engraçado, porque assim, Ele envia pessoas, Ele direciona pessoas para estar com você. Às vezes, pessoas que você fala, na conversa do dia a dia, ela acaba soltando para você, você fala assim, não, mas eu consigo, eu passei por isso. Então, assim, é como se você fosse um bálsamo de alívio para aquele coração. Que a pessoa que foi abusada, o que ela quer? Ela quer sentir uma certeza, uma confiança para poder se abrir com uma outra pessoa, né? Enquanto essa outra pessoa não souber exatamente a ferida, ela vai continuar fechada. Sim. Então, assim, é muito importante que hoje nós somos mulheres de instrumento de Deus, instrumento para poder curar feridas, curar coisas que aconteceram no passado de cada uma dessas pessoas. Então, assim, que quem esteja aqui assistindo, não tenha medo de procurar uma pessoa, não tenha medo de direcionar, porque o foco sempre será o Cristo, sempre. Né? Ele que resgata as dores, Ele que nos ajuda. Então, assim, que procure realmente ajuda, né? E não deixa essa bola virar. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês responderem. 10 minutos. 10 minutos? Um elogio pode ser um assédio? Dependendo do elogio.
E a motivação. Também. Né? E uma coisa assim que eu tava assistindo um vídeo e eu queria que a gente pudesse responder. Tipo assim, ó. Cadê o negócio agora? Que eu perdi ele. Ó, que tipo de dano pode causar num adulto que não fala sobre isso? Porque a primeira reação que a pessoa tem é de se fechar. Gente, eu vou falar pra vocês, seja qual for o assunto que passou pela vida de vocês, qualquer tipo de abuso, por palavras, por ato, até mesmo por um olhar que você achou que te deixou constrangida, abra sua boca, fala, conversa primeiramente com Deus, para Deus te dar força não, porque Deus já deixou força em todo mundo. Mas para que Deus possa te trazer intimidade, algo. compartilhar com o Senhor, porque Isso. Ele vai nos direcionar. É uma direção, a palavra certa, uma direção para que você converse com alguém. E tipo assim, se você conversou com alguém que você acha que, nossa, essa pessoa eu posso contar, essa pessoa eu posso confiar, e ela, tipo assim, ou te ignorou, ou te falou que você estava errada, ignora essa pessoa, que ela tá fora da casinha. Sério mesmo? Vai pra outra pessoa e pede direção, fala assim, meu Deus, me ajuda, Jesus me ajuda, entendeu? Porque esse é o principal. Não é você passou por um abuso, você acha que... A primeira coisa que a gente pensa, eu sou culpada. Não, você não é culpada. Porque culpado foi quem ou abusou, entendeu? Quem fez o negócio errado. Só que, tipo assim, é invertido os papéis, né? E nós não somos culpados. Pelo contrário, nós somos mulheres e homens de Deus, porque homens também sofrem abusos. Eu conheço bastante homens que foram abusados de infância. Eu conheço bastante homens que foram assediados em trabalho. Eu conheço bastante homens também, quando eu trabalhava, que assediavam mulheres, entendeu? Uma coisa que um amigo meu uma vez falou pra mim, Cade, a gente comentando de roupa, né? E eu comentei, aí ele falou assim, Cade, eu vejo uma mulher com saia até o joelho, eu fico louco. Não. Aí eu falei assim, você é louco mesmo, porque geralmente quando a saia tá quase mostrando a bunda. Aí ele falou assim, não, eu tenho tara, é sério, foi essa palavra que ele usou, eu tenho tara por mulheres com saia até o joelho. Então, há loucos pra tudo. Você tá entendendo? Lógico, ele não era um perfil de abusador. É bom, não sei, também não posso falar pela vida dele. Mas enfim. Mas é algo assim que você vai imaginar isso? Exatamente. Não. Então, tipo assim, passou por qualquer coisa, gente. E até, tipo assim, quem tem sobrinhas, eu falo direto, sempre falei pros meus filhos, já falei pros meus sobrinhos. Se qualquer pessoa pegou na tua florzinha, pegou no teu caninho, alguma coisa assim, no teu bumbum, na tua coxa e apertou, no teu peito, fala pra tua mãe, fala pro teu pai, porque não fica calado, porque é por assim que começa, né? E eu penso assim, que às vezes, talvez alguém que tá assistindo que passou, ou talvez vocês, né, que passaram por isso, ou pessoas que também vão chegar pra conversar com a gente, uma das perguntas que mais a pessoa se faz é: por que aconteceu isso comigo, né? Mas por que aconteceu isso? Então, assim, a gente não sabe o porquê que aconteceu, mas nós sabemos o pra quê. E o pra quê é para um propósito maior do que tudo aquilo que nós podemos imaginar ou pensar. Então, o porquê a gente talvez nunca vai conseguir responder ninguém. Mas o pra quê é para um propósito, né? Como a Sil falou. Por que ela passou? Pra que ela passou por tudo isso? Pra que hoje ela pudesse estar aqui e falar, né? Olha, eu passei por isso, eu sou uma sobrevivente disso. E deu tudo certo. Então, eu posso garantir pra você que se você focar em Cristo e esquecer... a sua vida por um instante, mas entender que tudo é pra Cristo e começar, tudo é pra Ele, tem tudo a ver com Ele, e começar a viver aquilo que Ele tem, os propósitos dele. isso vai ser maior do que qualquer ferida. O amor de Deus é maior do que qualquer ferida. Às vezes tem alguém que tá aqui assistindo com a gente, ou até mesmo nós que estamos aqui reunidos, talvez a ferida que nós temos não é só sobre o abuso. É alguma outra tristeza que tá no nosso coração. É alguma outra coisa que tem nos ferido, nos machucado de certa forma. E
eu quero falar pra você que tá vendo a gente, que tá nos ouvindo. O amor de Deus é maior do que todas essas coisas, maior do que qualquer tipo de abuso, maior do que a sua frustração em relação a alguma pessoa, maior do que o medo, maior do que tudo. Sim. A gente só tem que se permitir sentir esse amor.